Bem-vindos ao VR Day, o primeiro encontro em realidade virtual da Paraíba, com apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Governo Federal e Lei Aldir Blanc. Nossa palestra de agora é com o João Pedro. João Uau. Pedro é empreendedor na educação e UX Design. João Pedro enxergou em 2019 que alinhar e complementar experiências educacionais com imersão será essencial para a nova geração de alunos do futuro, através de parcerias com empresas como Modly, Languages e Vedex, entrou no metaverso para trazer a educação brasileira para estes novos mundos. Fundou a Twain XR Education, uma empresa educacional que desenvolve e fornece consultoria, trazendo diversas experiências educacionais imersivas, como braço da Twain English Education. Vamos conferir agora a palestra, né, dele, esse bate-papo muito rico sobre o papel da realidade virtual na educação. João Pedro, muito obrigada por aceitar o convite do VR Day. É um prazer enorme ter você aqui nesse evento. Oh, eu que agradeço, Priscila. Obrigadão. Olá, prazer a todos que estão assistindo o vídeo, que estão assistindo o VR Day. É um prazer enorme estar aqui. Muito bom. Vamos entrar agora nesse tema que é bastante esperado e importante, né, de abordar, que é a educação, o papel da educação com a realidade virtual. Legal. Bem, eu quero dizer primeiramente, né, que como eu me inseri nesse mercado, como você mesmo disse, a Twain XR Education, ela veio da Twain English Education, porque dentro da nossa empresa de educação da língua inglesa, uma empresa de ESL Education, né, nós temos diferentes experiências do ensino do inglês, então que é Twain English Experience com aulas online, intercâmbio, com a Twain Intercâmbio e a Twain International School Programa Bilíngue. Para atender essa demanda educacional e até considerando já, pensando no futuro com as novas gerações, a gente pensou como instigar o aluno, como, né, realmente estimular o aluno a querer aprender mais e também viver mais. A gente viu que a realidade, tanto aumentada quanto virtual, né, que fazem parte da XR, né, do Extended Reality, você vê assim que a gente realmente precisava dessa componente de imersão, que daí vinha através, né, como novamente disse, realidade aumentada e virtual. A realidade virtual, a gente, né, acaba sendo o braço que o professor sempre precisou ali para talvez elaborar e simplificar conceitos abstratos na sala de aula. Então, quando a gente fala no nosso caso, ensino de idiomas, né, é claro que vivência é uma parte muito importante. Ou seja, como que a língua se aplica dentro do ensino de inglês ou do ensino de qualquer idioma. E é por isso que a gente começou até com a parceria com a Mondly Languages, porque eles já estavam no XR muito forte, tanto com realidade aumentada e realidade virtual. Aí, graças a Deus, eu tive um papo muito legal com o Chris, com o Alexandru, com o Tudor, que, né, são os fundadores. O Chris, ele é diretor comercial, e a gente conseguiu ali começar já a enveredar alguns projetos e já começar a entrar dentro do ensino via XR, aqui com a Twain. Então, foi assim que eu entrei, né? Assim que começou esse trajeto, a Twain XR Education. Só que, é claro, as coisas vão ampliando, o mundo é muito grande, o mundo XR começou a crescer muito forte em 2019, e logo já no comecinho de 2020 eu já conheci a Vedex, que daí nos tornou o nosso braço nos Estados Unidos. A gente fez uma parceria, colaboração muito forte, então daí que a gente expandiu o nosso leque de não só experiências educacionais em realidade virtual ou em realidade aumentada, realmente, não só na língua inglesa, mas para outras áreas da educação. Porque, assim, existe um conceito muito forte na educação da língua inglesa, chama uma metodologia, né? Que se chama abordagem CLIO, que é Content Language Integrated, que é, ou seja, a linguagem, né, o conteúdo vinculado à linguagem. Ou seja, quando você estuda de uma maneira bem simples, ao invés de você estudar inglês por inglês, apenas a gramática do inglês, você usa o inglês dentro de um contexto. Então, digamos, Business English, dentro do inglês corporativo da sua área específica, ou dentro de um conteúdo que te engaja mais, né? Ou seja, ao invés de estudar, fazer uma aula de inglês normal do verbo to be, que tal ver o verbo to be dentro de um artigo atual, né? De uma CNN.com, numa Fox News e etc. Assim, falando de maneira bem rasa, bem simples aqui. Então, o Content Language Integrated, ele pode ser também passado para o VR. Como? Vamos trabalhar na realidade virtual, vamos trabalhar
conteúdos de ciência, de viagem, de vários outros setores que ajudem na imersão na própria língua. Então, assim, vamos levar o nosso aluno para a França e vamos que lá na França falar inglês, só para estimular mais, para colocar já o cenário do turismo, né? Que o né? Você não vai falar inglês somente nos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Então, assim, vamos levar o nosso aluno para Nova York, lá em Nova York, vamos, né? Vamos praticar lá. Então, assim, existem várias maneiras de se trabalhar, mas não necessariamente só nesses cenários, né? Então, a gente viu que com o Content Language Integrated, juntamente com outras experiências educacionais, né, especialmente em plataformas multi-users, né, plataformas em que você interage com pessoas do mundo todo, você acaba usando até o inglês como uma ponte, né, que é uma função de aprender por que muitas pessoas aprendem inglês? Para se comunicar com pessoas de outros países e consumir os conteúdos de outros países. Então, dentro do VR, você tem uma possibilidade agora muito grande de ter uma interação muito mais imersiva, muito mais íntima com pessoas do mundo todo. Né? Então, assim, a gente consegue levar isso para as escolas, a gente consegue levar isso para o nosso programa bilíngue, especialmente. A Twin XR Education, ela nasceu para empoderar especialmente o nosso programa bilíngue na Twin International School. Então, a gente consegue levar para as escolas o quê? Diferentes soluções customizadas, soluções desenvolvidas para a escola, né? Que é uma solução até mais robusta, e também já com os nossos parceiros, né? Juntamente com a Vedex, que você entrevistou o Jason Schnorr, né? O CEO, e também com outros parceiros, né? Que daí, assim, é até legal referenciar o Brian Crosswhite, da XR Global, que né, tá fazendo um trabalho maravilhoso na África, né? Tá fazendo um trabalho muito, muito, muito maravilhoso mesmo. Quem não viu o vídeo dele, veja o vídeo dele, que é um trabalho bem inspirador. Ele na África, ele pôde ensinar várias pessoas, acho que mais de 60 mil pessoas, né, na agricultura. Então, a gente vê que a realidade virtual, ela vai ser um componente de imersividade que está escalando, está aumentando, primeiro, aumenta a imersão, reduz tempo de aprendizado, isso daí dá escalabilidade. Escalabilidade não é necessariamente, né, número de pessoas, mas também na base de tempo, ou seja, quanto mais pessoas você consegue atender em menos tempo. Isso daí também é escala, não é você só disseminar 15, 20 mil óculos, 15, 20 mil pessoas utilizando. Não, quantas pessoas com um óculos só você consegue também otimizar, ou seja, na sala de aula a gente quer levar isso, né? A gente quer levar uma escola esse poder de escala. Às vezes com 5 ou 10 óculos você já consegue fornecer um laboratório de realidade virtual fantástico para uma escola ali de 100, 110, 120, 100, até 300 alunos, né? Por conta dessa aceleração no aprendizado, né? Você consegue, com óculos ali em 30 minutos, ali ter experiências fantásticas. Aí eu só queria, para poder elaborar um pouco, apresentar aqui a Twin XR Education. Sim. Só para mostrar um pouquinho do que a gente faz, os tipos de experiências que a gente consegue levar para as escolas. Aí você consegue ver minha tela? Isso. Perfeito. A Twin XR Education, então, nascida da Twin English Education, como que ela começou? Bem, qual a nossa função? A gente está trazendo o metaverso, né, a educação brasileira para o metaverso, que é algo que está em constante transformação, a gente ainda não sabe ao certo como vai ser. A realidade virtual não é necessariamente a tecnologia que vai dominar o metaverso, muito importante frisar isso. É importante. Aí, é importante a gente falar isso, né, que realidade virtual não é metaverso, e metaverso não é realidade virtual. Realidade virtual, no momento, está sendo uma das componentes do metaverso, mas não vai ser limitante, já ficou bem claro, acho que até a Gartner mesmo mandou um estudo recente, um levantamento recente do que compõe o metaverso, não colocou realidade virtual como um dos seus pilares, ela é como uma das experiências, mas não um dos seus pilares. Mas por que a gente está falando isso? A gente está trazendo o sistema educacional, nossa missão é trazer o sistema educacional brasileiro para o metaverso, e a realidade virtual acaba sendo o grande trending topic agora também, o grande veículo de entrada, porque novas tecnologias estão sendo desenvolvidas no metaverso, eu acredito muito forte na realidade aumentada e na realidade misturada, e é assim que a gente começou. Então, assim, só deixando bem claro, né, que a nossa visão do metaverso é bem ampla, não se limita apenas na realidade virtual, tá? Então, a Twin XR Education nasceu, né, com esse propósito de desenvolver o sistema educacional brasileiro para o metaverso, e, claro, começando com a realidade virtual e aumentada. E o que a gente trabalha? Com desenvolvimento de conteúdo. Nós mesmos, nossos professores agora estão começando a desenvolver conteúdo em realidade virtual, ESL, ou seja, English Second Language, ou seja, nós estamos desenvolvendo aulas de inglês interativas,
com componente de interatividade mesmo, não apresentação em PowerPoint, né? Que tem muita gente fazendo isso, né? Vamos fazer uma aula em realidade virtual e resolve fazer um PowerPoint. Pô, é o mais do mesmo, só que com avatar agora. Né? Daí compensa fazer um Zoom, pô. Não, a gente está realmente querendo experiências mesmo, né? educacionais, né, interativas em um ambiente assim, para um ambiente multi-user. E então, criando nosso próprio conteúdo, que é uma ponte muito importante para a gente frisar aqui, dentro do contexto do metaverso, né, da realidade, assim, vamos falar assim, do metaverso. Na Web 2, que é o estágio que a gente está na internet agora, qual que é um grande avanço que nós tivemos? Que foi a Creator Economy, a economia criativa, né? A economia dos criadores de conteúdo, né? Com diferentes plataformas, criadores de conteúdo no TikTok agora, tivemos no YouTube, tivemos em diferentes redes sociais, né? Agora nós teremos, adivinha, essa tendência vai ser jogada para a Web 3. Ela vai ser continuada na Web 3 de uma maneira, só que com outras plataformas, uma outra realidade, né? Realidade virtual é uma delas. Então, assim, a gente está desenvolvendo conteúdo em realidade virtual para ser usado por várias pessoas ao redor do mundo, ao redor do Brasil, especialmente. Então, é um dos motivos, é uma das coisas que a gente vem trabalhando, criando conteúdo para a realidade virtual, para que outras pessoas com acesso à tecnologia, né, consigam fazer uso, né? Então, a gente trabalha com isso, trabalhamos com consultoria no desenvolvimento curricular, ou seja, como a sua escola, como a sua instituição, como a sua empresa pode criar um programa educacional usando a realidade virtual, de RH ao onboarding, ao treinamento geral, né? E espaços customizados para experiência multi-user. Começamos aqui uma parceria fantástica com a Mondly Languages, eles têm uma tecnologia fantástica, eles bateram 100 milhões de usuários agora, eles têm uma imersividade, uma inteligência artificial também muito boa, e, né, foi assim que nós começamos, foi assim que a gente adentrou esse cenário e nos levou à parceria com a Vedex Solutions, né, que aqui é um exemplo bem claro do que pode ser feito, isso aqui é só um exemplo prático, assim, bem rápido, que você pode criar para a sua instituição, você pode criar um cenário onde você se reúne com seus colaboradores em VR, se você é uma empresa multinacional e você quer integrar todo mundo de uma maneira ou de outra, você pode. Então, o que é legal é poder levar isso para as escolas e mostrar assim, olha, você pode ter um campus, você pode se tornar global hoje. Você pode se tornar, assim, muita gente não sabe, mas assim, digamos, você tem uma instituição de ensino, seja uma faculdade, seja uma escola, digamos que você queira ter um campus e que esse campus receba pessoas do mundo todo. É possível. É possível você ter uma sala personalizada sua, em que você vai receber alunos do mundo todo, e assim, com um grau de imersão grande. Né? Muito parecido mesmo, assim, você pode abrir uma escola online e ter alunos do mundo todo, né? Então, adivinha, no cenário da realidade virtual isso é possível também, fornecendo experiências adicionais para a sua própria instituição. Aqui, né, como eu te falei, aqui são diferentes experiências. Né? Do lado direito, nós temos uma reunião que a gente estava fazendo, num ambiente bem atípico, né? Estávamos tendo uma reunião aí de negócios, e no lado esquerdo aqui eu estava vendo uma apresentação, olha só, é o avatar de uma professora, e eu vendo uma apresentação sobre astronomia. Aqui, o que era bacana é que dentro do cenário eu estava numa biblioteca de Oxford, e eu estava ali com outras pessoas em volta. Então, assim, é bacana, é um componente adicional, mas a gente quer mais disso para a educação, né? Então, assim, a gente não quer que a experiência de sala de aula seja exatamente a mesma na realidade virtual. A gente quer aquilo que não pode ter na sala, na sala de aula tradicional, a gente quer em realidade virtual. Então, a gente quer aquela experiência adicional. Aí, o melhor exemplo que eu consigo, um dos melhores exemplos que eu consigo dar é isso daí. Por exemplo, você está aprendendo sobre o planeta, sobre massa do planeta, sobre a quantidade de gases, aqui no caso a gente estava estudando sobre Vênus e Marte, você consegue aqui não só pegar as informações ali, mas de maneira bem interativa, você visualizando o planeta, visualizando a linha de gases e tudo mais. E isso daí pode ser transposto para várias outras experiências educacionais em diferentes áreas. Então, eu friso aqui muito forte, realidade virtual nunca vai substituir um professor. Nunca vai substituir uma sala de aula. Eu acredito que a pandemia nos mostrou isso, que aula online, ela não é o suficiente. Assim, vamos falar real, o componente presencial é muito forte. Ele tem sua importância muito grande. Presença humana, né? A presença, a gente é humano. Nós somos seres humanos. Então, assim, não adianta. A gente eventualmente vai querer interagir, tem os benefícios dessa interação social, né? Só que é o seguinte, a realidade virtual, ela vem, e a aumentada e a misturada, né? Elas vêm como
uma ferramenta poderosa para os próximos anos aos professores. Porque tudo que é conceito abstrato, você consegue agora criar um ambiente dentro, você consegue literalmente criar uma sala de aula em que você leva o teu aluno, você explicou lá a lei dos gases, e o aluno está tendo dificuldade de visualizar a lei dos gases, ou você está falando sobre processos termodinâmicos, e o aluno está com dificuldade de entender isso, porque a abstração é muito difícil, especialmente nas ciências. A abstração, desenvolver isso no seu aluno com 10 anos, 15 anos, não adianta. Desenvolver o poder de abstrair um conceito e realmente pensar nesse conceito de maneira mais visual é muito importante para quem é da área das ciências. Então, o professor agora, com realidade virtual, ele consegue ter essa ferramenta que é um catalisador para aquilo que ele está ensinando em sala de aula. Então, o que está sendo visto é que a realidade virtual e aumentada e a misturada, cada uma contribuindo para objetivos de aprendizagem específicos que você pode customizar, que você pode, inclusive, metrificar de forma apropriada, vem como um catalisador muito forte para o professor, para a escola. Então, se está difícil engajar o teu aluno do ensino médio, da oitava série, em algum determinado, digamos assim, física, química, biologia, a realidade, vou falar assim, o XR, Extended Reality, ela está aí justamente, a tecnologia XR, ela está aí para realmente estimular não só seu aluno, mas talvez até dando aquela ajuda para ele começar a abstrair conceitos que vão ajudar ele no entendimento de novos conceitos. Então, quando o aluno... Só um parênteses, João. É uma ferramenta poderosa para a educação atingir resultados melhores para aquele aluno que tem mais dificuldade em entrar no assunto. Porque depois que ele entra aí dentro, para ele depois ir para o livro estudar, vai ser uma mão na roda, né? Exatamente. Aí o que me leva assim a pensar um pouco até, vamos pensar assim agora para o adulto, para o profissional já né, que está trabalhando, onde que isso é importante, digamos, né? Hoje a gente está tão preso, né? Claro, nem todo mundo, nem todo setor, né? Mas os setores que durante a pandemia realmente foram home office, descentralizou total, a ideia de escritório até foi reinventada, a dinâmica do escritório foi reinventada, teve esse distanciamento. Adivinha, ter uma reunião, que nem aqui na imagem à direita, é muito bacana, porque olha só, eu estou trabalhando com esse pessoal da Vedex já tem mais de ano. Eu nunca conheci eles presencialmente, face to face ainda. E assim, a experiência que você tem num ambiente desse vai além do Zoom, vai além do Google Meet. Então, assim, é muito bacana ter essas componentes até de interação social. É claro que nunca vai substituir o real, mas é uma ferramenta poderosa para você não só também socializar, mas especialmente, né, e no meu caso, especialmente é aprender, no aprendizado. E é aí que a gente vê valor. Essa é a nossa maior missão. A Twin XR Education, ela serve para quê? As escolas que têm interesse em implementar isso, né, especialmente porque eu falei no começo, né, a Twin International School é o nosso programa bilíngue. A gente quer levar essas tecnologias junto ao nosso programa bilíngue, certo? Porque é bom para a nossa empresa. Mas, para uma escola que já tem um interesse genuíno em levar esse tipo de tecnologia, para pensar. Muitas pessoas, gestores pedagógicos, mantenedores de polos educacionais e por aí vai, né, de escolas e etc., eles podem olhar para isso e falar, como eu vou começar isso daí? Como eu vou dar o primeiro passo na realidade virtual? É aí que a gente entra. Porque, assim, existem maneiras complexas, existem maneiras, né, bem robustas e complexas, que exigem, né, um planejamento bem grande, e existem soluções rápidas, imediatas, que você já pode começar com aquele pequeno passo. E aí que a gente entra, nós queremos acelerar essa adoção dessa tecnologia para o Brasil não continuar atrás numa nova frente tecnológica que já está se abrindo, está se ampliando cada vez mais. A realidade virtual é uma promessa antiga, né? Não se esqueça que desde os anos 80, desde os anos 70 já, né, já tinha já o seu apelo ali, né? Nos anos 80 intensificou, não foi muito para frente, aí retomou um pouquinho nos anos 90, sempre foi indo e vindo. Sempre ficou aquela tecnologia que nunca foi para frente, se fosse, ia ser nos jogos. Agora já está num outro cenário. A usabilidade, o UX está muito bom, o UI melhorou demais, as experiências que você está tendo é muito rica para a escola, e a gente quer acelerar esse processo, porque a gente sabe que a adoção tecnológica não é fácil, especialmente com uma tecnologia que depende de hardware. Né? Tem um hardware específico, e cada hardware é um hardware. Nós temos empresas diferentes com benefícios, custo-benefícios diferentes. Nós temos a Pico, a DeepVR, a Oculus, né? O HTC. Né? Então, assim,
saber dosar isso também é muito importante. Qual solução eu compro, qual óculos eu compro e quais softwares eu já posso adquirir para minha escola, que vai ser mais fácil de fazer o onboarding dos meus alunos, o onboarding dos meus professores, o treinamento cíclico. Então, assim, tem soluções complexas e tem que são construídas, desenvolvidas, mas tem soluções também que a escola, se ela quiser entrar no próximo mês ou no próximo semestre, ela já pode tomar pequenas doses e começar aprendendo sobre isso e não ficar atrás, e não deixar o Brasil ficar atrás da adoção dessa tecnologia, que tem seu benefício na escalabilidade e na aceleração de conteúdo para os seus alunos. Porque realmente é um fator transformador. Na palestra do Brian mesmo, ele deixou até mais claro, eu não trouxe os dados aqui nessa apresentação, mas na palestra do Brian Crosswhite, ele traz certinho as curvas de aprendizado, a aceleração que isso traz, a escalabilidade por conta do tempo, não por conta do número de usuários ao mesmo tempo, simultaneamente usando um óculos ou visitando a plataforma, mas pelo fato de somente o fato de você conseguir fazer um treinamento completo, com uma boa nota e com um bom grau de imersão e com uma boa experiência de aprendizado em 30 minutos, em comparação a 4 horas, que era no caso do treinamento em agronomia, né? O treinamento padrão que era dado pelo governo lá na África, que ele trabalhou, se eu não me engano, era algo em torno de 4 horas, e ele consegue dar em meia hora, não chega a 1 hora, né? É claro, visitem a talk dele, né? A palestra dele para pegar. Isso daí é muita escala. Quando você fala assim, pô, eu reduzi então em 3 horas e meia, ou que seja 3 horas um treinamento, é um poder muito grande até para uma escola, porque você escala até mesmo o consumo de conteúdo em alta qualidade para o teu aluno. Né? Isso daí eu acho poderosíssimo. Aqui é o nosso espaço, um conceito muito legal para o pessoal pegar aqui, o espaço da Twain, aqui é o nosso escritório virtual, nós temos 2, esse é um deles. Aqui eu acho bem legal vocês pegarem que tem várias portas, vários portais, né? Um conceito bem legal para todo mundo lembrar que um dos pilares base da ideia de metaverso, assim, é que tenha interoperabilidade, ou seja, ela funciona em diferentes espaços. Você consegue, é um universo, então você consegue transitar em diferentes plataformas, em diferentes experiências. Vamos pensar assim. É muito importante que você tenha isso. Por quê? Você não pode se limitar a uma caixinha só. Para pensar, se é um metaverso, se é um universo, vamos falar assim, vamos supor que no momento a realidade virtual seja a maior adoção do metaverso atualmente. Vamos falar isso. Né? Se bem que só de brincar disso, só de fazer a suposição, vai ter gente que vai querer criticar, vai falar alguma coisa. Mas a gente está deixando bem claro, realidade virtual não é metaverso, metaverso não é realidade virtual, tá, gente? Mas vamos supor que seja. Vamos supor que seja aqui. Você não quer que a sua empresa, a sua escola, ou mesmo você como usuário final, você não quer ficar restrito a uma experiência só. Então, cada portal desse, e esse nosso escritório está sendo construído, está sendo adequado, você está vendo aí uns joguinhos, né? No lado da direita está Paintball Conquest, Escape, Tower Defense. Só que para o outro lado é que eu não consegui pegar na foto. Tá Engage, tá o Facebook Workrooms e tem mais 2 do lado que, se eu não me engano, é a Cimex e Body Swaps, que daí já é educacional. Então, nós temos aqui o lado da brincadeira, que é para quem entrar nos jogos. É bem legal, porque você pode literalmente ter jogos com a sua equipe, brincar com a sua equipe. Então, eu posso trazer todos os nossos professores aí dentro. A gente entra no Paintball Conquest, cada um time A, time B, cada um brinca de paintball um com o outro. E depois a gente pode fazer uma gravação pela Engage. Então, é assim isso que é o legal, o conceito de interoperabilidade, de você criar um ecossistema em realidade virtual com diferentes experiências educacionais e de interação social. Esse nosso espaço mesmo, ele tem... Esse aqui é da Vedex, por exemplo, né? Eu tirei uma foto do ato, assim, vou falar do lobby do espaço da Vedex. Esse daqui é um dos escritórios que a Vedex tem, que é a nossa parceira que, né? Um abraço pro Jay. E aqui dentro você consegue andar com a sua equipe, você consegue... Acho que aqui tem 6 escritórios, então você consegue ter 6 salas de reunião isoladas uma da outra, então você pode literalmente ter uma experiência social muito rica aqui, né? Combinando assim um pouco daquela interação social, aquela dinâmica, né, do presencial. Então, você tem, né, você acaba colhendo diferentes benefícios, tanto educacionais, com aceleração de aprendizado, né, a facilitação, assim, vamos falar assim, a facilidade em dar aquele poder de abstração para o seu aluno, mas também você também tem a questão social dentro.
Aí isso daí também se estende para uma empresa, se estende para, né, para uma organização que queira interagir com pessoas ao redor do mundo. Isso que é o legal né, desse conceito. E aqui, ó, se você, né, que eu coloquei, create your hub, developing a real metaverse experience. Assim, ó, crie o seu hub desenvolvendo uma, né, tipo, uma real experiência do metaverso, que é a questão, aqui só para deixar bem claro, que é a questão da interoperabilidade, você alcançar outros softwares, outros mundos através desses portais, por exemplo. A arquitetura é muito importante. É um conceito, é legal falar disso, porque a arquitetura da sua experiência na realidade virtual, ela acaba sendo um componente X ali. Você quer que o seu aluno ou o seu colaborador e você mesmo, com o usuário final, tenha acesso a outros mundos. E isso daí é um conceito muito chave vamos falar assim, da experiência, né, da realidade virtual na educação. Então, ficou aqui só uma explicação rápida do que a gente faz, né, através da Twain. A Twain XR Education, ela é relativamente nova, tem cerca de 1 ano, né, mas a gente já trabalhou nos projetos muito legais com a Vedex e com a própria Mondly também. A gente está muito animado com o que vem ampliando. O grau de interesse, é claro, explodiu com o anúncio da Meta, mas uma coisa é importante, a educação via realidade virtual, ela sempre vai ser alinhada com os objetivos de aprendizagem de uma instituição. Sim. Então, não adianta, se você é uma instituição que preza vamos falar, por ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é o famoso STEM, né? Science, Technology, Engineering, Mathematics. Se você preza por isso, você tem que olhar para a realidade virtual e aumentada e a misturada, né? E pensar como isso pode se encaixar no desenvolvimento curricular dos nossos alunos. Não só como um brinquedo, não trate isso como um brinquedo para você instalar na sua escola. Como isso pode nos ajudar com o nosso objetivo de aprendizagem? Porque, às vezes, mapeando a sua escola, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que seus alunos não estão indo bem em química. Se a média de uma... Vamos falar assim, que os seus alunos do primeiro ano não estão indo bem em química, compensa, às vezes, ter uma sessão de 30 minutos, 40 minutos cada aluno, né, considerando ali o tamanho de cada sala, nos conceitos que o professor está apresentando. Então, gases, termodinâmica, reações químicas, laboratorial. Como que a realidade virtual ela pode catalisar e melhorar a experiência do seu aluno e a aceleração do aprendizado? Então, é sempre legal, porque assim, você não quer comprar um óculos para deixar ele de lado. E você também quer engajar quem? O professor. O professor tem que ser. Não foque tanto no aluno, foque no professor, porque o professor vai ser o seu evangelista dentro de sala também. Então, pense no como o seu professor vai olhar para essa tecnologia. Ele pode até olhar com medo. E é para isso que a gente está aqui. A Twain XR Education está aqui para isso também. A gente é uma empresa de professor para professor, não dá para esquecer isso. Isso começou na língua inglesa e a realidade é a mesma agora. Mas o campo é o mesmo. Qual é o sentido? O professor, ele é a peça central na experiência de ensino ali para o aluno. É o Sim. professor. Então, o professor, ele precisa olhar para essa tecnologia e falar, tá, ela está próxima de mim e eu consigo utilizar. Se tiver qualquer dificuldade, nós temos que quebrar isso e facilitar a adoção. Nós queremos que os professores sejam evangelistas dessa tecnologia. Por quê? A partir do momento que o professor vê que o aluno está tendo uma facilidade, um engajamento maior com um determinado conceito, e isso está refletindo não só em notas, né, mas especialmente até no comportamento de adoção de novos conteúdos, aí que a gente vai ter um programa bem sucedido. Porque a gente está agora levando os nossos alunos a acreditar mais em si mesmo, acreditar no poder de abstração que eles têm, e também, assim, reorientar a experiência em sala de aula. Então, veja a realidade virtual como uma ferramenta poderosa, algo que vai melhorar a vida dos seus professores, dos seus alunos. E, né, por favor, não cometa um erro de comprar óculos para deixar depois de escanteio ou não usar mais. Realmente é uma ferramenta que está aí muito forte. Escolas e faculdades estão fazendo usos, assim, tem casos maravilhosos sendo utilizados nos Estados Unidos e na Tem Europa. cirurgias sendo feitas em VR no Canadá. Exato. Não, treinamento. Nossa parceira, assim, Max mesmo, eu fiz um treinamento de tratamento de triagem de Covid. Eu fiz um tratamento na triagem de Covid-19. Eu não tenho embasamento médico algum. E eu fiz um treinamento fantástico, riquíssimo, com mais 3 pessoas. As outras 3 estavam nos Estados Unidos. E a coordenadora da experiência, né, que fica no laptop coordenando as variáveis do paciente, ela estava, acho que, se eu não me engano, ela estava na Polônia. E a gente teve o treinamento completo, teve um treinamento riquíssimo,
muito próximo do real, seguimos todo o procedimento, seguimos o manual à risca para fazer a triagem da maneira apropriada e ainda por cima fazer os primeiros cuidados com o paciente, né, que estava numa crise respiratória. Então, assim, vai me dizer que um cenário desse multi-user não seria rico, né? Então, é basicamente isso. Você tem uma ferramenta poderosa que dentro de uma instituição, seja uma escola, uma universidade, uma empresa, ela pode determinar muito a escala do seu treinamento, a escala do seu objetivo de aprendizagem, a dimensão da sua experiência de aprendizagem. E é para isso que a gente criou a 20XR Education, é por isso que a gente faz o que faz. Muito bom. João Pedro, maravilhoso a sua palestra, foi bem esclarecedor acerca das questões da educação. Deixo a mesa aqui, escolas, universidades, instituições invistam na realidade virtual como papel da educação, que com certeza vai ter dados imensamente satisfatórios, como o Brian, né, nosso parceiro, está tendo na África, no curso de capacitação dele, Sim. de educação agrícola. Quem não conferiu, está aqui no canal do YouTube do VR Day, a palestra dele também. Lhe agradeço demais e você já desde já, um grande parceiro do VR Day nas próximas edições. Oh, imagina que é isso, eu que agradeço, uma honra enorme. Acho que você está fazendo um trabalho incrível. Acho não, você está fazendo um trabalho incrível. E assim, a gente tem que continuar disseminando essa tecnologia, porque o Brasil realmente não pode deixar a bola passar nesse sentido. A gente tem que facilitar a inserção dessa tecnologia para realmente a gente ter experiências melhores, desde eventos, a educação e por aí vai. Então, parabéns pelo seu trabalho, Priscila. Eu que agradeço. E o pessoal de casa continua ligado aí nos próximos conteúdos aqui no canal, que tem muita coisa boa aí para vocês.